Oi, 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 oi! Mais um episódio do mês especial das mulheres com alguma mulher super poderosa do mercado imobiliário, que na verdade é uma mulher real, que vive as situações cotidianas do mercado imobiliário e que eu trago aqui para falar com vocês. Hoje eu tô com a Gabi Caporossi, que a gente, vocês não sabem, sempre sai algum meme nessas histórias, mas eu com a Gabi, a gente é meio que família, sabe? Alguma coisa aconteceu e sempre dá bom esse tipo de encontro. Não sei se para comédia ou para o conteúdo que vocês querem ver, a gente vai tentar ao máximo fazer menos comédia hoje juntas e mais conteúdo para o mercado imobiliário, tá bom? Gabi, primeiro te agradecer. Eu que agradeço. Eu chamo, ponho você e você já fala, tá bom quando? Sim, eu topo tudo, é um prazer estar aqui hoje, podendo falar um pouco mais sobre o mercado imobiliário, que me deu tantas coisas, então para mim é sempre um prazer, ainda mais comemorando o mês das mulheres, então foi uma honra, obrigada mesmo por ter me convidado. Ah, que lindo. Bom, Gabi, conta pra gente, eu sempre começo, eu tenho várias perguntas pra falar, né, e acho que a gente consegue ter, dentro da tua trajetória, que eu conheço a tua trajetória, dá pra gente falar sobre várias questões, vou ter que me policiar porque tem muito conteúdo, tá? Mas o primeiro ponto é contar um pouquinho para as pessoas quem é você, né? Quem é a Gabi dentro do mercado imobiliário, quanto tempo você tem de mercado, por quais movimentos você já passou, e aí eu vou fazer algumas perguntas sobre alguns desses movimentos, tá? Tá ótimo. Bom, então, para quem não me conhece, prazer, eu sou a Gabriela Caporossi. Hoje eu trabalho à frente de uma construtora em Florianópolis que se chama Dimas, como coordenadora de vendas, mas eu comecei a carreira um pouquinho antes, lá em 2014, quando eu me formei em arquitetura, né? Eu sou arquiteta de formação, trabalhei em obra, trabalhei na parte de corporação numa grande construtora que é a Cirela. E lá eu falo que a Cirela foi uma escola, uma mãe, me ensinou tudo que eu sei hoje no mercado, que eu uso até hoje, mas enfim. E aí eu comecei em obra, fui para incorporação, até que perguntaram, você não quer vir para vendas? E aí eu falei, não tem nada a ver comigo. Mal eu sabia consigo imaginar você falando isso, tá? Eu falei, não tem nada a ver comigo. Aí a pessoa falou, tem certeza que não tem nada a ver? Eu falei, não, eu sou arquiteta, eu acho que... Será que eu vou me adaptar no mundo de vendas? Até que de repente em 2017 eu falei, não, eu vou fazer um teste, eu vou para vendas, e aí eu fui começar minha carreira na parte, né, da housing da Cirela, e aí eu comecei a ver que tinha tudo a ver comigo, que eu realmente estava no lugar errado, que eu tinha que estar lá em vendas. No primeiro mês, assim, por eu conhecer muito bem a construtora que eu já vinha trabalhando, né, claro, eu acabei fazendo uma venda e eu falei, meu Deus, porque eu não estava aqui antes? Tem tudo a ver, e aí assim começou a minha carreira no mundo das vendas. Então, como corretora, eu estou no mercado há 9 anos. E muito feliz, enfim, tem muita coisa boa aí para tirar desse tempo todo. Mas eu tenho certeza que hoje foi a melhor escolha que eu fiz. Para mim foi ter entrado no mercado imobiliário lá em 2017, ter começado esse mundo, a desbravar esse mundo de vendas, né, Andressa? Que não é fácil, mas que ele é muito bom, ele traz muito resultado positivo. Só um parênteses, eu peguei ela hoje na beira-mar. Estacionei no lugar errado, aí falei, Gabi, vem, e ela no telefone resolvendo um perrengue do mercado imobiliário, uma discussão de cliente, quem atendendo o quê, e a gente veio até aqui com ela lá, não, mas é isso, olha a regra do negócio. Então, é realmente um mercado que nos dá muita coisa, mas você tem que ter a parte de, principalmente inteligência emocional muito forte, né? Eu quero começar a falar contigo, eu conheço muita gente, Gabi, que é engenheiro, que é arquiteto, que já é de alguma maneira do mercado imobiliário, às vezes na construção civil, que tem uma veia comercial, mas não se percebe. E eu queria que você realmente fosse lá para trás mesmo, né? Lá no seu início, para falar um pouco da tua relação com a corretagem. Principalmente assim, como que as pessoas viram você indo para a corretagem e como você se viu no começo, porque depois que a gente faz uma venda e descobre assim que, vamos dizer que o salário às vezes do mês você consegue o do ano inteiro em uma venda. Foi exatamente isso. Dá uma respirada. Foi exatamente isso. Mas antes disso acontecer, essa virada, normalmente a gente tem um preconceito interno, externo. Isso aconteceu pra você? Conta um pouquinho pra quem às vezes tá assistindo e tá nesse movimento, às vezes até já escolheu a corretagem, mas internamente ainda não escolheu. Sim. Né? E isso é bem legal, Dê, o que você tá falando, porque é o seguinte, tinha um preconceito enorme. Quando me chamaram para
o mundo de vendas, eu falei, eu sou arquiteta, eu não sou corretora. O que é ser corretor? O que é trabalhar? Eu tenho que... Porque, infelizmente, no nosso mercado, o corretor, ele é tratado de muitas vezes dessa forma, né? Como se a pessoa que não sabe tanto escolheu essa opção, último, não tem outra opção, então eu vou virar corretor de imóveis. E lá, principalmente, hoje em dia, eu acho que não. Mudou muito o mercado, tá? Mas lá em 2017, quando eu comecei, isso era muito forte. Inclusive, isso era forte da área que eu tava, que era a incorporação da empresa. E lá na incorporação, a gente viu o corretor como, às vezes, não viu o corretor como esse cara que sabia, não dava voz a ele. E a voz era da incorporação e o corretor. Sendo que é o maior engano que tem, porque o corretor está à frente do cliente, né, gente? Ninguém melhor que nós para saber o que é a resposta do cliente em relação àquele projeto. Mas então eu, Gabriela, tinha um preconceito muito grande disso. Falava, como é que eu vou largar a minha carreira, né? O que eu tô começando como arquiteta para se tornar um lado que não aprendi na faculdade, né? Que eu acabei não tem uma formação formal, pelo menos, muito bem colocado. Só que quando eu fui para corretagem, tudo isso se quebrou, porque eu percebi que eu tinha tudo para estar ali. Eu tinha tudo, eu tinha uma ideia boa de maquete, eu conseguia ter um bom espaço, tanto que às vezes eu apresentava, só um parêntese, eu apresentava a maquete, os corretores vinham em volta falando, nossa, que legal esse olhar que você tem para maquete diferente, para o cliente entender essa questão da volumetria. Então eu comecei a entender que dava para eu usar a arquitetura muito nessas apresentações para os clientes, porque eles precisam se encantar com um produto. Então eu comecei a conhecer outras pessoas do mercado que também são arquitetos e engenheiros e começaram a entender que se você tem essa pegada da venda, você consegue usar e somar essa arquitetura, essa engenharia para esse lado. E isso assim me abriu de uma maneira que eu falei, meu Deus, era exatamente isso que eu queria, porque eu era muito, quando eu estava na incorporação, eu tinha muito essa parte de fazer compatibilização de projeto, muito sentada, muito computador. E eu percebi que eu não sou essa pessoa, que eu era a pessoa de estar à frente, de estar na comunicação. Então, isso me ajudou muito. Então, às vezes eu vejo você que tem essa dúvida, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou realmente fazendo o que eu tenho que fazer? Porque eu queria estar fazendo mais, eu sou comunicativa, eu falo, eu quero andar, eu quero fazer acontecer. Eu acho que muitas vezes a gente fica se prendendo naquilo porque você tem uma profissão e podia estar vivenciando outras coisas. E foi o meu caso. Eu estava presa porque eu sou arquiteta, mas na verdade eu estava louca para me comunicar, para conversar, para atender, para ter esse dinamismo, essa dinâmica que só a vendas te dá, que é viciante. Que é viciante, mas que é isso. Então, assim, como arquiteta, eu consegui fazer essa virada de chave e me abriu um mundo, e como produto tem toda essa formação acadêmica, me ajudou muito numa apresentação de projeto. Então, eu acho que a gente não tem que se prender em formação, e sim aquilo que a gente sente no coração, sabe? Eu sou uma pessoa comunicativa e se eu tivesse hoje na incorporação, eu não estaria feliz. Eu tô feliz aonde eu tava. Então, foi um convite inusitado que me pegou de surpresa, me pegou no lado do preconceito, mas eu venci essa barreira e eu consegui hoje estar fazendo o que me realiza, não só financeiramente, como me realiza como pessoa. Eu acho que essa é a mensagem. Boa. Eu lembro, porque assim, depois a gente ficou muito mais próxima. Sim. Mas eu lembro de te ver no salão. Eu acho que eu já não estava no comercial. Agora eu não lembro. Não, eu era comercial, depois eu fui para gerência de vendas, né? Então primeiro eu era comercial interno, depois eu fui para vendas. Mas eu lembro de te ver no salão e o olhar que eu tinha, né? Que eu quero trazer isso para vocês. Acho que tem duas perguntas aqui. A primeira é que eu olhava primeiro uma mulher super bonita, elegante. Obrigada. E muito focada. Humilde. Super humilde. Obrigada. Mas muito elegante, muito bonita e extremamente focada. Sim. Quando eu te via trabalhando, fosse em qualquer ambiente, tá? Fosse no plantão de vendas, fosse dentro do salão de vendas do escritório fechado, eu sempre te via muito focada. Me conta um pouco sobre esse olhar, né? O porquê essa tua característica, se foi intencional, o que isso te trouxe. Isso é uma coisa que me marcou bastante, assim, me chamava atenção.
Quando eu fui para o mundo de vendas, eu percebi que eu precisava explorar a cidade, né? Nessa época eu morava em São Paulo e eu conhecia a cidade muito pouco, porque eu sou natural de Santos e vivia muito pouco tempo em São Paulo. Então eu falava assim, para eu me dar bem aonde eu estou, eu preciso estudar. Projeto é uma coisa que eu acabo tendo mais facilidade. Só que, por exemplo, região era uma coisa que eu não tinha essa facilidade. São Paulo é muito grande, tem muitas saídas, tem projeto, principalmente a empresa que a gente estava, enfim, tinha muitos projetos na cidade inteira. Transitava sul, norte, muito, leste, oeste. E isso começou a me pegar um pouco a localização. Então eu percebi o seguinte, se eu não focasse e entendesse, eu não ia ter os meus resultados. Porque projeto era uma coisa que eu tinha uma certa facilidade, mas região não. Então eu precisei entender que se eu não focasse, não ia sair. E é muito engraçado, porque eu estava lembrando de uma história esses dias que eu ficava no online, na Cyrela, né? O que é o online? Você recebia o cliente de forma online e você fazia um primeiro atendimento ali e se desse visita, você iria até o plantão. E a Cyrela, para quem na época era na Faria Lima com a JK. E eu recebi um cliente de Itaquera. E eu fui até esse cliente no mesmo dia. E eu não tinha carro na época. Então eu falei e nem assim... noção, tá, nem gente? noção. Porque nem noção. Nem noção. Tanto que eu cheguei no plantão, eu peguei e falei assim, o que eu tenho que pegar? O metrô, Você tal... foi no Family? Family, no Living Family. Foi no Living Family. E eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o metrô tal. Eu saí, o chat era das 10 até as 15, assim, horas. 15 horas. Eu saí e eu falei pro cliente, eu te atendo hoje, lá no plantão. Eu saí de lá e fui. Mas assim, realmente é uma distância muito grande. E eu poderia passar essa venda para um corretor que estivesse no plantão. Só que a minha ansiedade, querer saber, querer entender, era tão grande que eu falei assim, eu vou sair daqui onde eu tô e eu vou chegar lá. Tanto que quando eu cheguei lá, o supervisor do produto falou assim, meu Deus, você veio da onde agora? Aí eu falei, por que você não me avisou? Eu atendia pra você, eu fazia esse movimento, depois você poderia, se desse continuidade. Eu falei, não, eu quero estar presente. Então eu acho que eu tinha muito essa sede, muito de fazer acontecer. E São Paulo eu tava desbravando, né? Então, nessa época, então eu me dava essa vontade mesmo de fazer acontecer e de estudar a região, estudar o projeto e ir atrás. E eu acho que esse é o segredo, tá, gente? Pra gente fazer acontecer algo, a gente tem que pôr nossa energia nisso. A gente tem que pôr nossa vontade. E a minha vontade era tanta que desse certo, que eu ia do Faria Lima até Itaquera no meio da tarde, assim, ia sem carro, enfim, só indo para poder atender o máximo, porque eu também tinha uma regra, que isso eu acho legal compartilhar, já saindo e emendando assuntos, mas o que eu acho legal é que eu falo assim, ó, para eu fazer uma venda, a minha é assim, eu tenho que atender 10 clientes no mínimo na semana para sair uma venda. Eu levo isso até hoje, assim, para mim, assim, eu tenho que atender no mínimo 10 para sair uma, se eu não atendo 10, não sai uma. Eu tenho essa, na minha cabeça, não sei, isso é maravilhoso, mas né? Eu falo muito sobre isso. Algumas pessoas falam que é um mantra, a gente pode falar de indicadores, de performance, cada um vai chamar de alguma coisa, alguns vão fazer no papel de pão, outros vão fazer na mentalidade, mas ter um número, né, ter a informação que vai te trazer o resultado, é isso. A nossa mente, ela trabalha a nosso favor, né, Gabi? Sim. Quando você tem o número 10 para 1, que eu penso, o teu cérebro já estava trabalhando a favor de você. Sim. Ele sabia que no dia mais desmotivado ou numa situação difícil você teria que respirar e ir para o próximo, porque esse 10 não aconteceu ainda, até que ele acontecesse. Né? E hoje, como coordenadora, eu fico atrás dos corretores. Ele já veio, cadê vocês? Porque eu acredito, eu tenho muito isso. Para eu poder para fazer as coisas acontecerem, no mínimo 10. 10 atendimentos é o mínimo, porque é um processo, né? É você estar movimentando, não adianta você não estar lá atendendo, não fazendo acontecer. Então, ou se não, Gabi, mas eu não tenho esses clientes para atender, eu não tenho 10 aqui disponíveis para eu ir lá atender, mas eu posso chamar 10 pessoas no WhatsApp, eu posso fazer 10 ligações, assim, até mais, né, gente? É uma base para poder fazer um movimento acontecer. Mas era o que eu tinha, então eu falava 10 atendimentos é o mínimo para sair uma venda, 10 atendimentos é o mínimo para sair uma venda. E aí, então, se tivesse que ir para Itaquera, tivesse que ir para onde for, eu ia, porque eu sentia que era um movimento que eu gerava para isso, né? Eu falei aqui de duas perguntas. Uma pergunta está atrelada justamente a essa questão do feminino, da mulher, que ela pode chamar atenção porque ela é elegante, porque ela realmente é bonita. A gente não precisa ser feia para estar no mercado, né? E vice-versa, a gente pode se arrumar, né, para o mercado. Tem um perfil. Mas eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, porque eu imagino que tem muitas mulheres aqui que vão ouvir a gente. Como é que você vivenciou
com certeza, homens, clientes, homens no salão, como é que você vivenciou esse universo, né, do chamar atenção? Sim. Talvez conta aí algumas histórias ou situações, como é que você sobreviveu profissionalmente dentro do mercado, né, com esse movimento? Eu acho que o nosso mercado ainda, ele tem uma grande parte muito forte masculina, né? Então, quando você vem querer se impor, a gente ainda não tem tanta voz, ou pelo menos não querem que a gente tenha tanta voz. Então, eles sempre tentam abafar você de alguma maneira. Hoje, como por exemplo na posição que eu tô, muitas vezes quando eu tô fazendo uma negociação com um corretor, vem o gerente dele e pergunta: com quem eu falo além de você? Como se comigo ele não pudesse dar essa continuidade numa negociação. Tem mais alguém que eu devo falar além de você? Eu falo, por exemplo, tem algum outro homem, né? A gente sabe que no fundo, essa é a ideia. Numa operação que movimentou no ano passado mais de 150 milhões, entendeu? Sim. E a pessoa ainda questionando com quem falar. Sim, com quem falar. E aí eu falo, não, pode seguir comigo, eu sou a pessoa responsável. Então eu faço com você? Eu falei, sim, comigo. E aí, muitas vezes, a gente tem que saber se impor e também falar. Né? Isso é complicado, mas também é satisfatório quando você vê que isso gera resultado. E o se impor e falar, não, pode ser comigo, o que você precisa? Se colocar. Mas muitas vezes, né, gente, eu acho assim, ó, que quando você vira essa chave né, da forma, quero ser corretora de imóveis, eu acho que tem, claro, a vestimenta, o comportamento, eu tenho uma regrinha também, as regrinhas que eu falo sempre direcionado à mulher, né, quando eu vou atender alguém, primeiro, o meu atendimento é sempre direcionado à mulher, eu entendo a mulher ali, o que ela me passa, eu tenho essa ideia, eu tento ter essa leitura, se ela é uma pessoa mais tranquila, se ela é uma mulher que já, sabe, a gente tem que fazer essa leitura, e aí se ela me der um pouco mais de liberdade, eu começo a direcionar o meu olhar ao homem e passar algumas informações para ele. Gabriela, isso é exagero no mercado? Infelizmente não. Infelizmente a gente tem que saber se pôr aonde a gente está. E quando a gente se conecta com a mulher, é muito mais interessante, ela se sente muito mais confortável para poder abrir ali a família dela, perfeito, quem ela é, o marido. Então eu acho que estão esses dois pontos. Com o atendimento, eu sempre me conecto primeiro com a mulher, eu acho que é uma maneira que eu faço, principalmente quando é um casal, e eu tendo esse espaço, eu começo a me direcionar um pouco mais para ele, eu deixo a pessoa, eu sinto isso no atendimento, e quando eu tenho que fazer o lado da negociação, da Gabriela como coordenadora, né, da Gabriela como colocar ali na mesa a proposta, eu me posiciono para esse gerente que quase 100% são homens, assim, 98% são homens hoje, né, no mercado imobiliário. E eu me posiciono ali até para ele entender que a gente está falando de igual para igual. Senão ele despreza um pouco o que eu tô tentando passar como mensagem. Não são todos, obviamente, o mercado tá cheio de gente muito legal, mas como mulher a gente fica um pouco mais vulnerável. Então a gente tem que saber se impor como a roupa que a gente está vestindo, como a gente está se comportando e como a gente está falando. A gente tem que estar sempre com um olhar atento a isso. E eu tô sempre ligada nesse movimento para não, né, enfim, não criar nenhum outro mal-estar, sempre tentando me posicionar. Acho que é mais ou menos isso. Gente, esse ponto também é mais um ponto que eu quero fazer uma observação aqui. Você vê, né? Sempre traz algumas coisas que a gente trata, mas assim, um ponto que eu vejo da tua observação é que nós temos, eu chamo de conversões que são invisíveis, né? Uma venda, ela acontece às vezes por movimentos que convertem para venda que são invisíveis. Você pode pensar no melhor script, você pode estudar o produto, mas tem alguns comportamentos que eles não estariam listados na sua jornada de atendimento, mas quando eles acontecem, eles convertem para venda. Como, por exemplo, esse olhar da comunicação para a mulher. Né? Não é simplesmente falar com ela, mas é buscar pontos de conexão com ela, né? Buscar formas, a gente vai falar sobre filhos, a gente vai falar sobre lifestyle, a gente vai falar sobre o que dentro do universo dela, porque vai existir uma possível resistência, não do olhar do homem, mas uma resistência feminina também, né? De estar ali lidando com uma mulher. A gente tem muito preconceito no mercado com relação a quais são as mulheres que estão vendendo apartamento, né? Eu já ouvi várias vezes sobre comportamento, são
questão sobre prostituição no mercado imobiliário, falando abertamente aqui para vocês, né? A gente já ouviu em regiões, em mercados, sobre prostituição no mercado imobiliário, e isso acaba taxando o universo feminino, né? Colocando a mulher numa posição que não é a posição verdadeira para a maioria das mulheres dentro do nosso mercado. Disso, então, muito bom você trazer isso, Sim. porque é o invisível, né? É um comportamento que às vezes a gente não lembra na jornada, mas faz muita diferença. Depois não adianta ir para uma mesa de negociação com alguém que está resistente a você porque você falou só com o marido ou porque você não colocou pontos de conexão com o feminino, né? Sim. Não adianta lá na frente falar, eu não sou bom de fechamento. Não. Geralmente a questão tá no início. É na apresentação, tô contando os meus segredos. É isso. Segredos de Gabi aqui hoje. Não, eu tô brincando, mas são pontos que eu já acho que nesse longo tempo de mercado você começa a entender como se comportar, né? Mas se você tem isso já, você está começando e já consegue poder ter acesso a essas informações, a essas sacadas, eu acho isso muito legal. Eu acho que já é um passo à frente que você já vai estar de muita gente. Então, tem que ter esse olhar, tem que ter, Gabi, mas eu vou pensar, sim, infelizmente, hoje ou felizmente, a venda acontece nos mínimos detalhes. Então, você já começa a venda quando você dá oi para aquele cliente no WhatsApp. E como tudo aquilo, até o fechamento, vai influenciar para como isso vai correr, vai percorrer. E claro, né, você estava falando agora, eu lembrei de várias situações. Se eu assinar o contrato com você, a gente sai para jantar, esse tipo de coisa a gente recebe, a gente tem que saber se impor. Eu sempre soube e graças a Deus eu não tive muitas situações, mas as poucas que eu tive, a gente tem que saber se impor. É aquilo, é se impor. Para ele entender também, não ficar com medo, né? Dá um medo, ai meu Deus, será que eu me comportei? Será que fui eu que fiz alguma coisa? Às vezes a gente tem gente sem noção mesmo, infelizmente, e a gente tem que saber se impor também, porque se a pessoa tiver interesse de fato de comprar, ela vai comprar com você ali. Então, se impor é um bom passo, sabe? Concordo 100%. Gabi, vamos para mais um tema? Esse tema agora também eu tenho a vantagem de conhecer um pouco a tua trajetória, né? Mas você teve uma gestação na pandemia. Meu Deus. A gente ia ter que falar disso, da Gigi. Vamos falar. A gente teve eu falo a gente porque eu convivi com esse momento que a gente não podia chegar perto dela. A gente viveu uma gestação sua na pandemia, que hoje a gente fala da pandemia com todo o entendimento, esclarecimento, vacina, mas você estava num momento muito obscuro da pandemia, a gente não sabia o que estava acontecendo no mundo, né? Talvez a gente não consiga explicar para os nossos filhos o que aconteceu ali. Você superou a pandemia, mas eu entendo que você teve a maternidade muito sozinha, você e o Jô, né, teu marido, e depois veio para Florianópolis. Tem vários momentos que eu sei que é importante para contar para outras mulheres, mas o que eu gostaria muito que você trouxesse, não deixasse de falar, foi o voltar a trabalhar e deixar a Gil. Isso é importante. Isso foi bem importante. Deve ter um monte de mulher nessa situação. Sim. E na verdade, claro, né? Tem o agravante de eu ter pego a pandemia nesse meio do caminho. Então eu fiquei grávida em 2019, tive a Gil no começo de 2020, no começo da pandemia de 2020. Então era tudo realmente muito desafiador, porque não se sabia nada, né? Não se sabia só que era um vírus e tudo mais. E nisso eu estava numa mesma empresa, segui nessa empresa, mas a empresa inteira parou como um todo. Mas quando a gente teve que começar... Eu lembrei que você estava numa equipe. Eu estava na tua equipe. Agora me lembrei. É verdade, eu estava na equipe da Andressa. Sim. A gente já trabalhou juntas, pessoal. Muito rápido, porque veio a pandemia. Na verdade, eu entrei em janeiro, a pandemia veio em março e aí eu já saí. Já fiquei de licença por causa da maternidade. E aí, quando voltou, que começou a ter o plantão, eu me senti muito insegura de voltar com um bebê muito pequeno em casa. Se fosse em qualquer outro momento, a gente se vira, né? A gente põe numa escolinha, a gente começa, a vida tem que seguir. Mas me agravou o fato de ser a pandemia e me bloqueou como tudo, como Gabriela, profissional, eu tava vivendo só aquela maternidade. Então eu fiquei aquele tempo, foi quando eu saí, né, da empresa onde eu estava, 9 anos que eu fiquei dentro da Cyrela, e aí eu saí e aí eu ia começar um novo mundo, só que eu não estava preparada. Só que não estava preparada como mãe, eu digo, como mãe. Eu estava muito vivendo aquela maternidade e não estava me sentindo segura de voltar como mãe para aquela realidade do dia a dia, de atender, de fazer acontecer.
Então, o que aconteceu? Quando eu saí da empresa, agora eu vou ficar vivenciando essa maternidade. Só que nesse momento eu também tive a troca de estado, né? Então eu morava em São Paulo e fui morar em Santa Catarina, onde estamos aqui em Florianópolis. E aí quando eu cheguei aqui, eu ainda não me sentia preparada para voltar. A Jordana tinha um ano, a minha filha, e eu ainda me sentia insegura. Eu já estava 1 ano fora do mercado, né? Mas aquele tempinho que eu peguei de últimos meses de gestação. E eu ainda estava muito insegura, será que eu sou capaz? Será que eu consigo ser? Só que o tempo foi passando e eu comecei a sentir falta da Gabriela profissional. Eu comecei a sentir falta da pessoa que fazia acontecer, que estava sempre na ativa, que tinha o seu dinheiro, né? Enfim, as suas responsabilidades, o seu negócio realmente. Então eu comecei a ver que era o momento de voltar. Não foi fácil, foi dolorido. Eu achei que eu ia ser pior como mãe voltando a trabalhar. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ser a mãe que eu sou para ela hoje, voltando para o mercado imobiliário? Que a gente sabe, principalmente mãe do mercado imobiliário, agora trazendo pra gente, a gente se culpa porque a gente trabalha, gente. A gente trabalha sábado, a gente atende, domingo a gente atende. Quando tiver o cliente, a gente passa horário com o cliente, passa horário do colégio, grita para alguém buscar no colégio. Grita para alguém buscar no colégio, pede ajuda, tal, faz acontecer. Então, quem vive isso, sabe? Então, eu tava muito insegura. Eu falei, a minha maternidade não vai ser mais a mesma. Pelo contrário, eu achei que não ia ser. Eu voltei. Eu tive um convite, né, do Martinelli, que hoje é o meu gestor dentro da Dimas, de voltar para o mercado imobiliário, nessa posição que eu não trabalhava antes como coordenadora de atendimentos, né, de vendas, dos terceiros, dos corretores de terceiros, e eu amei. Eu falei, meu Deus, eu voltei, foi tudo de bom. E eu vou falar, gente, assim, ó, com maior clareza e transparência para vocês. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor decisão que eu tomei. Eu sou uma melhor mãe para minha filha, sendo uma boa profissional. Ela me admira como mulher, ela me imita. Ela te imita, falando no telefone. E, claro, a gente tem que saber dosar, né? Tem uma hora também que a gente sabe ali, ó, chegou um horário em casa, é o horário dela. A gente tem que saber também os momentos, né? Mas, como mulher e profissional e mãe, eu falei, gente, por que eu não voltei antes? Mas eu tive que dar aquele tempo e, sem dúvida, a pandemia me acabou me trazendo isso de querer ficar mais com ela, com medo, mais um medo mesmo de entregar ela ali para aquela escola, no meio daquele caos. Mas eu acredito também que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Então, eu, como mulher hoje, falo claramente, a gente precisa ser mãe, mas a gente também tem que se resgatar como profissional, tá, gente? Isso pra mim me deu assim, melhorou a minha maternidade, melhorou eu ver a Jordana me olhar como mulher e ver que assim, eu quero ser igual ela, assim, eu brinco igual ela, então eu quero ser igual ela, e isso é legal pra tua filha ter como referência. E não só no mundo, em tudo, né? Com você como mulher, a tua filha se posicionar, como você se posiciona e poder ter esse olhar da pessoa que você tá criando, é muito bonito, é muito legal. Mas também mostrar, Gabi, que a mulher potente, ela também pode ter momentos de vulnerabilidade, lógico, ela pode ter momentos de fragilidade, sim, ela pode se permitir chorar, entrar num carro e chorar, não, mas ter isso culpa. Sempre. Isso sempre, gente, isso sempre. Isso não significa que isso sempre. Ter culpa porque eu poderia ter vindo. O lado bom é que você se sente como mulher que você tá produzindo. Exato. Isso pra mim é muito importante. Produzir pra mim é muito importante. Mas a culpa nasce uma mãe, nasce uma culpa, gente. Não, a culpa é eterna. A culpa é eterna porque a nossa profissão exige da gente, né? Então a gente sabe que a gente vai ter que saber fazer aquela dosagem, mas que ao mesmo tempo vão ter frustrações, vão ter culpas, podia ter feito melhor, mas a gente vai fazendo como dá, gente. Essa é a grande verdade. A gente vai dando o nosso melhor e fazendo como dá, porque a culpa, ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir, a maternidade. Isso é básico. Gabi, tenho mais 2 perguntas para você, tá? Uma pergunta tá atrelada a perrengue. Eu tenho que perguntar sobre perrengue. Meu Deus. Lógico que você já viveu vários perrengues, a gente manda áudio uma para outra quando os perrengues acontecem, a gente vive num universo de que a família toda, e a gente conhece vários amigos que são do mercado imobiliário, então vira e mexe as conversas no churrasco e tudo mais são de perrengues, talvez não lembre todos aqui, mas tem algum perrengue que possa ter te marcado, que você possa contar um pouco pra gente rir junto? Eu sou a rainha dos perrengues, mas eu vou ter que pensar.
Primeiro que meu celular acaba a bateria em todos os momentos. Que inferno isso, meu celular, né? eu acho que eu uso muito ele. Essa é muito boa. Essa do meu celular, acaba a bateria. E aí, eu hoje optei por, enfim, muitas vezes eu acabo saindo de Uber para fazer as coisas que eu acho que fica mais dinâmico. E aí, quando começa a acabar a bateria, eu tenho que ficar mendigando nos lugares os carregadores para as pessoas. E eu peço para o proprietário, eu posso carregar um pouco aqui? Mas já aprendi, já comprei 2 powerbanks que vivem descarregados, mas eu tento carregar também. Mas assim, ó, gente, é muito perrengue. É perrengue de eu pegar uma cliente que... Essa aconteceu recente. Eu peguei a cliente junto com a corretora. A cliente foi chegando, eu falei, eu já atendi ela. Só que ela não lembrou. Eu falei, você já veio nesse apartamento? Ela, nunca vim aqui. Era uma senhora. Ok. Subi no apartamento. Você perguntou pra ela? Eu perguntei, a senhora já veio aqui, tá? Ela, não conheço. Subimos no apartamento, ela, eu já conheço esse apartamento. Eu não gostei. Eu falei, eu lembro, você odiou. Ok. Eu falei, mas eu tenho um outro que pode ser interessante pra você. Mostrei as fotos, tudo certo, as fotos maravilhosas. Ela, adorei esse apartamento, vamos nesse. Eu falei, então vamos. Liguei e tal. Falei, consegui agora, consigo. Vem, Gabriela, pode vir. O proprietário foi lá, abriu o apartamento pra gente. A cliente entrou. Eu conheço esse apartamento. Meu Deus. Eu já vi. Então, assim, no mesmo dia eu atendi a cliente 2 vezes em apartamento que ela já tinha visto, que ela não conseguiu reconhecer pelas fotos. Cara, então, meu Deus. assim, eu e a corretora, e eu tava junto com a corretora, ficou eu e a corretora assim, meu Deus do céu, o que a gente, sabe assim, o que a gente tá fazendo? Disse, nossa senhora, você não conseguiu ver que você já tinha vindo nesses 2 apartamentos? E assim, isso, gente, é um básico, né? Então eu falo, meu Deus, olha eu aqui, mas assim, respira e vai, respira e vai. Mas assim, nossa, são tantos, deixa eu pensar, eu vou pensar. Eu vou, enquanto ela pensa, é que ela contou resumidamente, mas tá. esse do carregador, eu sei que ela foi em loja pedir pra carregar, sim. na portaria pra pedir pra carregar. Até que, eu tava assim desesperada, porque eu precisava da resposta pro cliente que eu tava indo. Aí eu comecei a tentar, eu fui no Sesc, o Sesc tava aberto, eu falei, pelo amor de Deus, vocês conseguem carregar? Vocês têm um carregador? Eu tinha esquecido que a pessoa falou assim, não, aqui a gente não tem. Eu falei, então onde tem? Você vai ter que caminhar 3 quadras, e eu falei, não vai dar tempo de pegar Uber, eu saí correndo nas 3 quadras pra poder comprar esse carregador, para poder pedir para a pessoa da loja, para eu poder carregar ele dentro da loja, para eu conseguir responder o corretor. Olha, gente, é muita coisa, é muita coisa. Mas assim, eu tava falando com a Andressa antes da gente começar, a gente dá uma viciada, tá? Porque eu acho que eu adoro essa dinâmica do mercado que me proporciona. Porque, como eu falei, eu não sou a Gabriela da mesa, né? De ficar ali na mesa do computador, atrás de um computador, trabalhando, que a minha profissão muitas vezes caminha, né? O arquiteto, né? Minha profissão de origem, assim, caminha para isso. Eu gosto dessa dinâmica, isso me anima. Então, é perrengue, são tantos perrengues, mas assim, no final do dia... É tão cotidiano. Porque no final do dia, um dia é diferente do outro. E aí a gente acaba ali falando, meu Deus, tá ótimo, né? É isso. Pergunta, Gabi no digital, porque aí tem história. Tem. Quando foi virada de chave? O que Olha, aconteceu? Como é que é todo dia? Conta um pouquinho dessa dinâmica. Eu estou incentivando, inclusive, alguns grupos do mercado imobiliário. E eu falo, tem muita gente que dá super certo no mercado imobiliário e não tá no digital. Sim. Mas o digital pode te impulsionar se você não tiver relacionamento, não tiver outros caminhos para seguir, né? Ele pode te posicionar mais rápido. Sim. Como é que foi isso pra você? Porque eu também sei que é recente, acho que 2025, talvez, ou 24. Conta um pouco. Você sabe que não é tão recente assim? Eu fiz meu Instagram profissional em 2018. Olha. Ninguém tinha Instagram profissional. Gabriela, parece que foi... Gente, 2018 não tinha... Instagram era muito usado pra você mostrar o teu estilo de vida. Não era ainda. É usado tanto como profissional. Eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas na Estrela a fazer o profissional. E aí, o que eu fazia? Eu pegava, dava print ali da planta e escrevia no Stories, e aí nos Stories o que eu queria daquela planta tal, e comecei a adicionar um monte de amigo. Então eu já desvinculei o meu pessoal, fiz um profissional, que é o que eu uso até hoje. Então ele começou lá em 2018 e comecei a fazer essas postagens. Tanto que as pessoas não faziam, que elas tiravam um print da minha e repostavam os outros corretores. Dos prints das minhas, mas eu fazia assim, uma edição pelo Stories mesmo. E nesse começo, de só fazer esse movimento e começar a colocar muito amigo meu, mas separar ali a Gabriela e tal, eu vendi 3 apartamentos para 3 amigos meus diferentes, nesse movimento que eu comecei. Então eu comecei o Instagram em 2018, sem saber o que era, o Instagram não
pessoal, profissional em 2018, sem saber o que aquilo ia se tornar, não tinha vídeo, não tinha nada do que tem hoje. Era realmente, eu pegava as imagens da construtora e postava no Instagram, tanto que eu tive que tirar, arquivar um monte de coisa. Era assim, vai lançar um tal projeto. Eu postava todas as imagens em 3D daquele projeto e fazia, e aquilo gerava. Então eu já adicionava alguns clientes meus na rede. Só que o tempo foi passando, eu acabei saindo ali porque em 2020 eu tive bebê, então eu acabei ficando um pouco de lado. E aí quando eu retomei o mercado, que foi em 2023 ali nesse meados, eu vi um mercado totalmente diferente, um mercado voltado totalmente para o digital. Um mercado que se você ali de repente não tivesse, como a Andressa bem falou, você vende, funciona, mas aparece muito mais, conecta muito mais quando você tem ali uma rede social para isso, um cartão de visitas, né? Que hoje é o nosso cartão de visitas. Então eu falei, meu Deus, eu preciso aprender a me posicionar aqui, eu preciso aprender a falar, o que eu vou postar. Claro, né? Eu fui recorrer porque eu gosto de fazer tudo de uma forma que ficasse interessante para vocês verem, e comecei a colocar, fazer as postagens, fazer os vídeos, as pessoas começaram a gostar e foi um começo, gente. Eu acho que eu tô péssima no meu primeiro vídeo, mas eu só comecei. Eu voltei uma Gabriela onde as roupas que eu parei lá no mercado em 2020 não serviam mais. É verdade, uma mãe, outra pessoa, eu tive que me reinventar como tudo, e nesse meio tempo eu tive que pegar aquele Instagram parado, que deu tanto certo, né, naquele tempo, e reinventar ele para fazer ele acontecer e estar atualizado. Os primeiros vídeos eu me detestei, achei que eu tava péssima, só que depois a gente começa e vai pegando jeito, vai fazendo, então tudo é um começo, mas o digital hoje me fez uma virada de chave, me fez me acreditar também como profissional, assim, porque eu recebo tanto elogio, é tanto legal, as pessoas gostam quando você se posiciona, como você tá lá falando, que o retorno é tão positivo que você fala, meu Deus, é isso, a gente tem que estar aqui, a gente tem que estar se conectando, até para poder ver o que o outro está fazendo, o que eu estou fazendo, e fazendo essa troca. Então, assim, o digital lá atrás começou de uma maneira e hoje ela se transformou de outra, e tem que começar, gente. O melhor momento para começar é o agora, sem medo. Você tem uma rotina? Eu tento criar, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda hoje nas redes sociais, eu sempre quis falar isso, mas isso é verdade. Infelizmente, a gente não dá conta de tudo, então eu tive uma pessoa, lá atrás eu era a Gabriela que fazia ali o tal, mas hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, ela me ajuda a criar a rotina, quando ela não puxa minha orelha, que eu tô demorando para responder. Excelente. Gabriela, responde, eu tô aqui, eu responde, mas eu tenho uma rotina de postar já as datas e tentar cada vez mais me posicionar nos stories. A gente estava até conversando, ainda um bloqueio para mim, né? Abrir a câmera e falar, me posicionar. Eu posto muito, eu mostro muito o que eu tô fazendo, o projeto que eu tô apresentando, mas virar para mim e falar, né? Virar a câmera e falar ainda é um bloqueio. Então eu tô sempre tentando respirar fundo, agora é a hora, vamos lá, vamos falar, vamos fazer, porque a gente só começa a fazer se a gente começar a mexer, né? Então eu tenho uma rotina, mas pretendo melhorar ela, tá cada dia assim, ó, uma evolução. Gabi, você tem um movimento hoje, né, de trabalho, que você como coordenadora de parcerias, você convive com um universo imenso de corretores, sim. Né? Todos os perfis, mulheres, homens, gestores, como você disse, imobiliárias, corretores autônomos. Você tem aí um meio, um convívio com um universo enorme de pessoas do mercado numa micro-região que é Florianópolis, né? Eu falo Florianópolis, mas tem o Continente, tem São José, tem Palhoça, tem Biguaçu, né? Tem muito mais aí nesse meio do caminho. Como é que você vê hoje o que é ideal para um corretor de imóveis, né? Ser próspero para um profissional, assim, que você vê muita gente testando, fazendo certo, fazendo errado, né? Um olhar que acaba vindo para você vê gente trazendo cliente debaixo de braço, gente perdendo cliente nesse meio do caminho. Você não tem total autonomia sobre esses clientes, porque são dos corretores. São dos corretores. Conta um pouquinho, assim, o que você acha que é o ideal hoje no que diz respeito a posicionamento, não só no digital, mas no trabalho em si, que dá certo, sabe? Gente, organização, né? Organização. Eu vejo claramente as imobiliárias que têm uma melhor organização, elas conseguem fazer a dinâmica do atendimento ser muito mais rápida e muito mais fácil. Muitas vezes umas imobiliárias falam, Gabi, me pedem ajuda e falam, Gabi, o que eu posso fazer para poder deixar, porque enfim, quando eu dou
um material para essa imobiliária, ele tem uma ordem de organização. Então ele fica em tal lugar que eles têm que pegar, baixar as tabelas, fazerem de uma certa forma que fique rápido para aquele atendimento para o cliente. Mas quando as imobiliárias não se organizam, e porque elas não atendem só, de repente, a minha construtora, né, a construtora que eu trabalho, e sim outras, elas se perdem no processo. E muitas vezes me perguntam as mesmas coisas porque não tem essa gestão. Então, muitas vezes até eu brinco, a pessoa fala, o que eu tenho que fazer? Eu falei, contrata uma secretária para imobiliária, tira isso das costas dos corretores, contrata, agora falando como imobiliária, sim, né? Sim. Contrata uma secretária, a pessoa que fica só responsável sobre isso. E aí, quando o corretor tiver dúvida, essa pessoa é a pessoa que vai saber ajudar ele aonde está, é um ponto foco. Muita informação, muitas vezes a imobiliária fica uma informação com cada corretor, de cada construtora. Aquele corretor não está no plantão aquele horário, aquele corretor precisou levar o filho na escola, precisou levar o filho no trabalho, não está respondendo. E aí o que acontece? O corretor fica sem essa resposta. Eu estou pronta para responder, mas muitas vezes eu estou em atendimento. Então aquilo tem um tempo até a resposta e o cliente não tem tempo, né, gente? O cliente está ali, está querendo, está aguardando, está esperando, o cliente quer um retorno quanto antes. Você está nesse caminho, né, do atendimento. Então, organização é a base de tudo, não só como imobiliária, também como corretor. Corretores organizados, que eu vejo que tem uma disciplina no dia a dia do trabalho, eles me trazem muito mais resultados. Tanto que eu tenho corretores autônomos hoje que trabalham junto comigo, que eu vejo que eles trazem muito mais corretor do que, de repente, aquele que está dentro de uma imobiliária, mas a imobiliária mesmo não está organizada. Na organização do retorno dos materiais e tudo mais. Então, gente, disciplina, organização, se posicionar. No atendimento, claro, saber ouvir, que isso é uma coisa que eu aprendi muito. Eu sou uma pessoa, como vocês podem ver, que eu sou bem dinâmica, bem falo pouco. Então, eu aprendi a falar menos, saber me colocar nessa situação do falar menos e escutar mais o que o cliente tem para me dizer. E o corretor que eu vejo que sabe fazer isso, eu admiro, porque eu acho que é legal, eu acho que é um ponto ali, eu falo, poxa, ele sabe ouvir. Quem ouve sabe o que fazer, sabe estudar melhor aquele cliente. Então, organização, posicionamento, saber ouvir, saber como se comportar ali naquela situação, eu admiro bastante, eu acho que é o caminho certo. E claro, né, faz parte do processo, é um aprendizado, você tá ali, tá tentando, tá buscando, mas é mais ou menos isso, assim, no meu ponto de vista. Gabi, vamos falar um pouquinho de posicionamento no sentido de mandar uma mensagem para as pessoas agora, né? A gente está encerrando essa nossa conversa. Que mensagem que você gostaria aí de passar? Depois a gente vai brindar, porque eu gosto de brindar, né? Ela bebeu menos, eu vou fazer ela beber mais. No da Gláucia, a Gláucia bebeu mais. Mas me conta um pouquinho. Ai, passou rápido. Rápido quando a gente se diverte. Passou rápido. Gente, mas a minha mensagem hoje, dentro, meu Deus, eu tava falando até pra Andressa, brincando, será que eu tenho conteúdo para passar, Andressa? Será que eu sou uma pessoa que pode ajudar outra pessoa? E eu fico muito feliz mesmo com esse convite, porque eu me sinto que sim, que eu tenho uma história, que eu tenho um mercado, que eu tenho ideias, né? E eu quero compartilhar isso com outras pessoas. Então, assim, se eu puder falar para vocês, o mercado imobiliário, ele tem os seus desafios, mas ele tem muita coisa boa, gente, muita. Tenha ordem, tenha disciplina, saiba que o momento certo, o seu momento certo vai chegar se você tiver tudo isso caminhado, se você tiver toda essa esteira, né, sabe? Toda essa organização, toda essa esteira de planejamento organizada, não tem como dar errado. Foca na minha regra, 10 para 1, tô brincando, mas eu acho que já é uma boa regra, já é um bom começo para você se pôr metas diárias. Poxa, quantos eu tenho que reverter hoje para poder conseguir no final de semana estar levando para dentro do plantão? Então, meta diária é muito legal. Hoje, às vezes, eu tenho uma meta assim, hoje eu preciso finalizar todas as minhas respostas no WhatsApp. Não importa. Hoje, olhando, não respondendo tanto o cliente final, mas como corretor, se eu não te responder todo mundo ali, algum cliente vai ficar sem a minha resposta, que vai ficar sem isso. Então, assim, organização, metas diárias, foco, porque o mercado imobiliário, ele é cheio de coisa boa, ele me deu tudo, me deu até marido, filho, brincando, mas me deu muita coisa positiva. Você correndo atrás do seu apartamento, meu primeiro imóvel, né? E hoje, graças a Deus, já consegui conquistar outras coisas, através do dinheiro que o mercado imobiliário me deu, mas com muito suor e muito trabalho. A gente tem resultado, a gente tem, gente, acredite, porque
é um mercado que te traz muita coisa positiva, muita coisa boa. Eu sou muito grata, eu tenho certeza que a Gabriela lá de trás fez a escolha certa quando ela achou que ela não precisava ser arquiteta o resto da vida, já que eu não estava feliz fazendo o que eu queria fazer. Eu podia ser muito mais. E hoje eu sou exatamente o que eu queria ser. Enfim, é isso, eu acho. Acho que foi. Obrigada! É isso, vamos fazer um brinde. Nosso brinde.